Tem muita atração bacana. E para iniciar com chave de ouro esse evento maravilhoso, vamos começar com ela, criadora de conteúdo, desenvolvedora front-end no Itaú, Adriana Sati, falando sobre Web 3.0. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Web 3.0. E a Web 3.0 é uma coisa que está sendo muito comentada nos dias atuais. E muita gente está falando sobre uma remodelação do que acontece atualmente. Bem, antes de tudo eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou Adriana Sati e nem sempre eu gostava de programação. Em 2011 eu tive minha primeira experiência na faculdade, eu sou formada em engenharia elétrica e foi péssima. Eu aprendi C++, na verdade aprendi, né? A gente aprendia fazendo programação no papel, então eu não entendia porque tinha que ter ponto e vírgula, porque tinha que fechar chaves, abrir chaves, achava só que a professora estava implicando comigo. E eu reprovei na matéria, depois eu passei, não entendi nada e falei, programação não é para mim. Depois, em 2015, eu tive outro contato com programação, decidi dar mais uma chance, falaram que Java estava dando dinheiro, decidi estudar Java. Eu fiz o intercâmbio, então tinha essa matéria na faculdade. E chegando lá, eu não entendi nada, não entendi o que era variável de ambiente, acabei reprovando também, e daí eu decidi, programação não é para mim. E depois, em 2019, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que eram apaixonadas pelo mundo de tecnologia e vários desenvolvedores que amavam programar. E eu decidi dar mais uma chance, só que dessa vez com um passo um pouquinho menor. Comecei a fazer um site com HTML e CSS, depois JavaScript, depois um framework, acabei me apaixonando e não me vejo trabalhando com outra coisa agora. E antes de começar a falar sobre o Web 3.0, eu queria só confirmar que não existe uma definição oficial para isso. É um termo relativamente novo, então tem várias definições na internet. Eu peguei as duas principais definições. E tudo começou em 1990, quando foi criado o primeiro site, que foi o World Wide Web. Ele foi criado no Instituto de Pesquisa, pelo Berners-Lee, e na época ele se recusou em monetizar. Porque ele falou, eu quero que isso se expanda globalmente, então se eu monetizar, eu vou limitar que ele se expanda. E esse site, ele era super simples, ele como vocês conseguem ver aqui nos slides, e ele está online até hoje. Se vocês quiserem acessar, é só acessar esse link. E depois, de 1991 a 2004, surgiu a Web 1.0. Os sites eram estáticos, a internet não tinha uma velocidade tão rápida, então a gente não conseguia colocar tanta coisa para o usuário consumir. Era uma via de mão única, então os usuários apenas viam que estavam no site, eles não conseguiam interagir. Os conteúdos eram ligados a partir de hiperlinks, e nessa época também foi quando nasceu o JavaScript, que foi em 95, e o CSS, que foi em 96. Aqui é outro exemplo de site, que é o da Apple. Então dá para ver que a Apple ela é considerada benchmark em relação a design, experiência de usuário. E naquela época o site deles era assim, porque realmente não existia tanta estilização na internet. Depois veio a era da Web 2.0, que é de 2004 até hoje em dia. Os sites se tornaram dinâmicos, ou seja, o usuário ele também conseguia conversar com a internet. Ele poderia upar fotos, por exemplo, na época do Orkut, você conseguia colocar foto de você conseguia mandar um depoimento para um amigo, então você interagia. E foi a época que surgiu as redes sociais também. E outra coisa, curiosidade de front, também foi a época que surgiram as libs e os frameworks, por exemplo, o Angular, o React e o Vue, que foi em 2009, 2013 e 2014. E essa época também ela é considerada a era dos anúncios. Por quê? Porque essas empresas, as maiores empresas de tecnologia que estão no mercado, tipo Google, Facebook, a maior forma que elas ganham dinheiro é com anúncio. Por exemplo, o Google, 80% da receita do Google vem de anúncio, que é do Google Ads. E do Facebook, 98% da receita vem de anúncio. Então, é assim, muito grande o dinheiro que eles ganham com esse tipo de anúncio. Mas então, tem a parte boa e tem a parte ruim de tudo isso. Anúncio é bom? Eles têm os nossos dados e eles conseguem coletar e mostrar os anúncios que têm a ver com o que a gente espera.
Essa é a parte boa, que a gente sempre consegue receber anúncios de coisas que é do nosso interesse. Não adianta nada eu receber um anúncio de um carro, sendo que eu não tenho a mínima vontade de ter um carro. Então, essa é a parte boa da Web 2.0, mas a parte ruim é que essas grandes empresas, elas detêm os nossos dados. E daí chegam vários embates, por exemplo, o livre-arbítrio. A gente consome o que a gente quer, a gente tem escolha de consumir o que a gente está consumindo, ou a gente acaba recebendo só vários inputs e consumindo o que eles acham que é melhor para a gente. E também tem outro que nós estamos vivendo numa bolha. Um ótimo exemplo disso, não querendo entrar em discussões políticas, mas se você entra no YouTube de uma pessoa que gosta do candidato X, você vai ver vários vídeos falando bem daquele candidato. Mas se entra no YouTube de uma pessoa que gosta do candidato Y, você vai ver vários vídeos falando bem do candidato Y. Então é muito importante, volta e meia, você pegar, entrar numa aba anônima, para conseguir ver, consumir conteúdo sem ser direcionado exatamente para você conseguir ver o outro lado da moeda. E aqui tem um exemplo dos aplicativos que mais coletam seus dados. O que mais coleta, assim, muito mais, é o Facebook, e logo depois vem o Instagram. E os dois estão embaixo do mesmo conglomerado, que é o Meta. Depois vem o Tinder, que eu fiquei bem impressionada, não achava que o Tinder coletava tantos dados, mas segundo eles fazem toda essa coleta justamente para conseguir fazer o match com a pessoa que tem mais a ver com você. Depois vem o Uber, o TikTok, e eu achei que o TikTok estava no top 3, porque teve muita discussão do governo dos Estados Unidos entre liberar o TikTok ou não, por causa dos dados que eles estavam coletando dos usuários de forma indevida, mas no fim não tem tantos dados assim comparado com os outros. Depois Spotify, Twitter, Airbnb, Netflix e Google Maps. E de redes sociais, aqui são os top 5 que mais coletam dados. E é legal, uma coisa que eu estava pesquisando e achei bem legal de comentar, é que as redes sociais, principalmente Facebook, Instagram e TikTok, eles têm aqueles filtros que a gente sempre usa, tipo, para melhorar as olheiras, colocar uma maquiagem. Só que no momento que você usa esse filtro, essas redes, elas conseguem identificar o teu rosto de uma forma 3D, identificar o ambiente que você está. Isso também é uma forma de coletar dados. Então, dados são o novo petróleo. Apesar do Google Maps e do Waze não estar num dos top 3 que coletam dados, eles têm dados muito relevantes que eles coletam, que é essa da movimentação, do trânsito, da onde as pessoas andam, como as bicicletas também se movimentam pela cidade. E a Alphabet, que é o conglomerado do Google, ela também tem uma empresa chamada Waymo. E essa empresa, ela é de carros autônomos. Então imagina o poder que essa empresa tem e que vai ter no futuro de realmente escalar com carros autônomos, porque eles têm muito dados de pessoas e de anos usando o Google Maps e o Waze. E aqui mostra um pouco também sobre, nesse contexto foi criado a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e ela serve para proteger o consumidor em relação ao que as empresas fazem com os nossos dados. E se você acessar a Apple Store ou a Google Play, agora todos os aplicativos eles são obrigados a dizer exatamente o que eles pegam de dados de você. E até um pouco como que eles usam esses dados. Mas essa lei, apesar de estar em vigor, muitas empresas ainda não estão seguindo a risca porque ela é relativamente nova. E eu, por exemplo, já tive problema com vazamento de dados. Teve uma vez que eu fiz cadastro num site de empréstimo, que eu trabalhava numa empresa de empréstimo anteriormente, e eu fiz só para testar a plataforma deles. Passou um dia, eu recebi um e-mail de uma outra plataforma de empréstimo. Eu fiz isso com e-mail só para teste. Então eu fiquei pensando, poxa, parece muito que meu dado foi vendido de uma empresa para outra, porque empréstimo é uma das formas que o banco mais ganha dinheiro, né? Então a gente tem que ficar bem atento com isso e tomar cuidado os sites que a gente faz cadastro, porque nem todos eles usam nossos dados da melhor maneira. E essa frase aqui é meio clichê, mas eu gosto muito, que é, se você não está pagando, você não é o cliente, você é o produto. Então a gente consome redes sociais, a gente consome YouTube, várias coisas de graça, e acaba que nós somos o produto, porque eles usam isso para se beneficiar, né? E bem, agora nós chegamos na Web 3.0. A primeira definição que chegou de Web 3.0 foi em 2001, que fala sobre a web semântica.
E daí eu vou falar um pouquinho assim, sobre front-end, que é quando você faz um código HTML só com divs, esse código não é semântico. Então o computador ele não consegue entender se aquilo é um título, se aquilo é um parágrafo, se aquilo é um rodapé. Isso está errado. Nós desenvolvedores, temos que escrever um código semântico para o computador conseguir entender o que a gente está querendo passar com aquele site. E a partir disso, ele consegue identificar sobre o que é, indexar melhor nos motores de busca, melhorar a acessibilidade. E outro exemplo que o computador é burro é esse aqui. Eu gosto bastante dessa imagem, porque nós humanos, quando vemos essa imagem, a gente dá uma coisa, mas a gente consegue identificar o que é um cachorro e o que é um muffin. Mas o computador é burro, ele tem muita dificuldade de encontrar isso. Então, a inteligência artificial tem que, trabalhar muito para conseguir fazer uma coisa que para a gente é relativamente simples. E bem, a outra definição, ela foi dada em 2014, que fala que a World Wide Web vai ser baseada em blockchain. Mas antes de falar melhor sobre isso, o que é blockchain? O blockchain ela é uma tecnologia que foi criada e foi colocada em produção pela primeira vez a partir do Bitcoin. E o Bitcoin foi criado justamente para tirar o poder centralizador dos bancos e deixar a moeda ser uma coisa mais livre. Então, para você fazer uma transferência de uma pessoa para outra, se eu quiser fazer uma transferência para uma amiga, por exemplo, que mora em João Pessoa, eu vou precisar usar um banco, eu não posso simplesmente enviar por carta. Até posso, só que não vai ser seguro, né? Então, o blockchain veio para isso, não ter um poder centralizador para fazer isso. E eu vou dar uma explicação, assim, bem por cima, como que funciona o blockchain, mas, basicamente, ele é um sistema de blocos. São vários blocos que são conectados. E cada bloco, ele tem um identificador que é chamado de hash. Então, tem o primeiro bloco, o segundo bloco vai ter as informações e a hash do bloco anterior. E daí, isso tudo vai ser criptografado e criado um novo hash. No terceiro bloco, vai ter informações, a hash do bloco anterior. E vai ser criptografado e criado um novo hash. Como sempre um bloco tem o hash do bloco anterior, eles são ligados. Então, se um dia você pegar e quiser mudar uma informação que está num bloco do meio, todos os blocos que foram criados depois, eles vão ser mudados, porque a hash mudou. E isso é uma forma de deixar o sistema imutável. Mas também tem outra coisa que o blockchain que ele é descentralizado. Então, toda essa sequência de blocos, ele não fica salvo só em um lugar. Ele fica salvo em vários lugares do mundo. Então, sempre existe uma conferência para ver se os blocos estão iguais em todos os pontos da rede. Aqui eu tenho uma imagem melhor que explica sobre o que é blockchain. Por exemplo, o primeiro bloco, ele tem o hash 000, que é o Genesis Block. E daí ele forma um novo hash junto com as informações que estão dentro. As informações no Bitcoin são transferências, mas pode ser qualquer informação, tanto é que NFTs, essas coisas são tudo baseadas em blockchain também. E daí o segundo bloco, ele tem o previous hash, que é o hash do bloco anterior, que é o AAA, e cria um novo hash, que é o BBBBB. E depois, o terceiro bloco, ele usa o previous hash para criar também um novo hash, que é o CCCC. E aqui é uma imagem mostrando um sistema que é centralizado, descentralizado e distribuído. Centralizado é quando o sistema fala sobre o poder do sistema. O poder do sistema está só num ponto, ou no máximo 2, assim, mas normalmente é num ponto. Descentralizado é quando vários pontos têm o poder sobre esse sistema. E distribuído é o local físico que eles ficam. Então, o blockchain é descentralizado e distribuído. Mas o que é mais legal de tudo isso do blockchain é que quando a gente faz alguma coisa no computador, a gente não consegue dar um Ctrl+C, Ctrl+V e depois dizer que aquele arquivo é original, ou que aquilo foi a primeira vez que foi feito. Meio que no computador a gente consegue editar as coisas. E com o blockchain a gente consegue dizer que aquela cópia é original. Se você salvar no blockchain que você fez aquela foto, que aquela cópia é original, ele vai ter todo um histórico que não pode ser mudado. E outras coisas que falam muito sobre o blockchain é em relação à democracia. Porque se nossos dados forem salvos no blockchain, eles não vão ser mais salvos numa empresa que detém todo o poder, tipo o Facebook ou o Google. Ele vai ser descentralizado e salvo em vários lugares. E isso dá poder ao consumidor decidir se ele quer vender esses dados ou não, se esses dados vão ser usados em publicidade, anúncios ou não. Outra coisa que falam muito é sobre o ganho, sobre como os produtores de conteúdo ganham dinheiro. Porque atualmente, por exemplo, no YouTube, o YouTube decide quanto que ele vai dar de dinheiro
para o criador de conteúdo e ele recebe o anúncio e ele decide quanto que vai ficar para cada um. Mas na Web 3.0 eles vêm com uma solução que as pessoas que possuírem tokens daquela empresa, elas vão conseguir decidir quanto que vai de dinheiro para cada pessoa. E um exemplo que já está funcionando é o Odyssey, que é meio que uma forma de YouTube, só que baseado em blockchain. Então, os produtores de conteúdo, eles fazem conteúdo, fazem upload. Esse conteúdo é distribuído em vários pontos da rede, então eles são salvos na blockchain. Eles ganham token a partir disso, que vem de anúncios, e os tokens são divididos entre os produtores de conteúdo, os desenvolvedores e os mineradores da rede, e fica nesse ciclo. Outra coisa que falam muito na Web 3.0 é o DAO, o Decentralized Autonomous Organization. O que significa isso? São organizações que não vão ter mais CEOs ou presidentes. Então, meio que tudo vai funcionar a partir de blockchain, smart contracts e tokens. E isso é um pouco delicado, porque meio que todo mundo que tiver token vai conseguir decidir o futuro daquela empresa. Só que os CEOs estão onde eles estão justamente pelo know-how que eles têm e como eles conseguem agregar a empresa. Então, fica meio difícil pensar que talvez, por exemplo, eu conseguisse ajudar a decidir o futuro de uma empresa tipo a Tesla, sendo que eu não tenho esse conhecimento. Então, fica meio em dúvida se isso vai fazer sentido, se vai existir ou não. E aqui eu tenho um resuminho da Web 1, 2 e 3.0. Na 1, o usuário lê, é descentralizado, plataformas e dados são armazenados no computador local. Na 2, o usuário lê e escreve, é centralizado e plataformas e dados são armazenados e controlados por grandes empresas. E na 3, o usuário lê, escreve e armazena. É um sistema descentralizado, plataformas e dados são armazenados de maneira distribuídas e operações gerenciadas através do método de consenso. E a gente chega também no tema do metaverso. Muita gente começou a falar do metaverso, o Mark Zuckerberg falou que o Facebook mudou o nome para Meta, justamente porque ele quer criar esse ecossistema. Só que pensando mais para frente, no futuro, em todas as séries que a gente já viu sobre tecnologia, a gente fica com um pouco de medo do tanto de dados que uma empresa vai poder deter sobre nós. Imagina se 80% do nosso dia, que a gente fica acordado, a gente estiver dentro do metaverso, como eles vão conseguir identificar como a gente age, nossos pensamentos, nossas atitudes. Então, o Web 3.0 vem como uma solução para descentralizar esse poder de grandes empresas. Então, isso é hype? É muito difícil falar, mas eu trouxe aqui algumas notícias sobre como a rede de entretenimento move dinheiros no mundo. E só fazendo uma comparação, que a Marvel foi comprada pela Disney por 4 bilhões em 2019. E esse ano a Microsoft comprou a Blizzard por 68,7 bilhões de dólares. É muito, muito dinheiro. E isso me faz pensar que, poxa, o sistema de entretenimento, principalmente jogos, é uma coisa que vai ter muito a ver com o metaverso. Então, eu acho que vai ter bastante coisa acontecendo aí. E a minha opinião sobre tudo isso? Eu acho que ainda muita coisa tem para ser descoberta. Se a gente for pensar em retrocesso, há 15 anos atrás foi criado o primeiro iPhone, então há 15 anos atrás as pessoas não tinham essa mobilidade de mexer num celular smart. Há 9 anos atrás foi criado o 3G no Brasil, foi implantado o 3G no Brasil. Então, eu lembro de quando eu era pequena, meus pais iam me levar na casa de alguém, a gente pegava, ligava para a pessoa e perguntava, em que lugar do mapa fica? Fica no 5D. A gente abria um mapa gigante, circulava, daí fazia todo o trajeto, no meio da estrada parava, abria o mapa. E eu não imaginava que 9 anos depois a gente teria um Google Maps que eu só coloco ali, nem preciso saber exatamente onde é e me leva para o lugar. Então eu acho que essa mudança da Web 3.0 vai ter que ter uma razão financeira muito grande para acontecer. E isso vai acontecendo aos poucos, enquanto não tem esse dinheiro envolvido, porque as grandes organizações não têm tanto interesse em descentralizar o poder delas, né? E acredito que o mundo que vai acontecer mais para o futuro vai ser uma fusão entre descentralização e centralização. Bem, aqui eu coloquei algumas sugestões de filmes e séries que falam um pouco sobre como vai ser o futuro. Algumas são bem utópicas, outras nem tanto. Mas é legal a gente assistir para ter uma opinião diferenciada. E agora a parte do meu merchan. Eu faço conteúdo para o Instagram.
E eu falo bastante sobre tecnologia, sobre como mudar de área, entrar no front-end. Falo também sobre front-end e falo sobre humor. E se vocês gostam do meu quadro, que é Sexta-feira da Maldade, mande aqui no chat um foguinho, porque eu quero ver quem que veio por mim no Front-end Sênior. E eu queria agradecer muito a participação de vocês, a oportunidade de estar aqui. E se vocês quiserem esse slide, referências, podem me mandar direct no Instagram, que eu respondo todo mundo. Se ficar alguma dúvida também, pode me chamar. Obrigada. Nossa, realmente. Olha, o pessoal do chat tá loucura, tendo várias perguntas para você. Então, eu vou mandar algumas aqui que a gente tá tendo, hein? Vixe. Primeiro perguntaram, o Web 3.0 ainda está em fase de especulação ou já tem projetos utilizando tais abordagens? Então, já tem esse projeto que é Odyssey e tem outros também. Tem alguns browsers que são feitos justamente para acessar o Web 3.0. Ah, entendi. Na verdade, acaba saindo muita coisa na internet, Sim. Principalmente sobre isso e especulações de pessoas querendo entrar em empresas, né? Também perguntaram, então, basicamente, a Web 3.0 vai ser todo o conteúdo da internet dentro da blockchain? Códigos, banco de dados, informações de cliente, etc.? Então, não dá para saber muito bem como vai ser a Web 3.0, são várias especulações. Mas eu acredito que vai ser um meio a meio. Talvez as grandes empresas, elas continuem detendo várias partes do poder, mas os nossos dados fiquem numa blockchain e a gente autorize. Não dá para saber ainda, porque é uma coisa muito nova. Sim, assim, de modo geral, tem muita gente, e a gente sempre está vendo, falar principalmente nessa questão de NFT, que é uma coisa que jogos NFT cresceram muito hoje em dia, né? E tem muita gente dizendo que ganham muito dinheiro, por exemplo, com essa questão. Você acha que isso vai ser promissor, que isso vai continuar crescendo? Isso é opinião sua? Eu acho que vai, só que eu acho que a gente ainda vai descobrir alguma forma melhor de monetizar isso. Isso ainda está bem no começo. Acho que faz sentido, talvez, para coisas colecionáveis, tipo um álbum, talvez online, ou talvez um NFT que sirva como um passaporte de evento ou de um grupo. Mas eu acho que para estourar mesmo, dar dinheiro, tem muita coisa que ainda está no hype, que as pessoas estão pagando, gastando dinheiro sem meio que saber o que é. Uhum. Mas ainda vai ter um jeito melhor de monetizar isso. Ah, não, todo mundo espera, né? Porque dinheiro na conta todo mundo gosta, né? E Sim. ainda mais, você acha que isso vai acabar gerando mais... Por exemplo, a gente já sabe que tem desenvolvedores para todo tipo de coisa, né? Você acha que isso vai gerar, assim, uma parte de desenvolvimento específica que vai, por exemplo... A gente já sabe que tem desenvolvedor blockchain hoje em dia, mas você acha que isso vai surgir mais, por exemplo, desenvolvedores assim, relacionados específicos, especialistas nisso? Ou você acha que geralmente o de blockchain já vai acabar acompanhando? Não, acho que com certeza. A tecnologia está o tempo todo crescendo, tanto é que a gente vê os frameworks surgindo, framework de CSS, de JavaScript. E a mesma coisa vai acontecer com o blockchain. Vai surgir outras vertentes, outros frameworks, outras formas também de fazer essa transferência e salvar os dados. Então é isso, tecnologia a gente sempre tem que estar estudando, não dá para ficar só na mesmice. Todo dia a gente tem que estar se atualizando. Todos os dias, vai pensando que é fácil, todo mundo acha, olha o desenvolvedor e fala, nossa, que tranquilo, tranquilo nada, né? O quanto o pessoal rala, o quanto tá todo mundo ralando, só a gente sabe, né? Também fizeram uma pergunta, assim, porque você disse bastante na parte de segurança, quando você estava explicando, e perguntaram diariamente, se você sabe dizer, quais são os impactos para o pessoal do front-end do LGPD, tipo, no dia do desenvolvimento, dia a dia. Bem, é que eu acredito que é mais a parte do back que tem que fazer essa questão de segurança, mas a gente também tem que tomar muito cuidado sobre as informações sensíveis que a gente mostra no front. Por exemplo, às vezes você faz um cadastro e depois você vai reacessar aquele site. E quando você reacessa, você não pode ver algumas informações. Então, provavelmente, o back-end tem que trazer essas informações já criptografadas justamente para não poder haver um ataque para as pessoas conseguirem roubar esses dados. Então, do front, normalmente, não é para ter tanto uma parte de segurança, é para ficar mais no back. Mas nós, como desenvolvedores fronts, que estamos o tempo todo vendo as telas, a gente tem que ficar atento para não deixar isso passar também, levantar a mão, falar com o PO, falar com o pessoal de back, olha, isso aqui é dado sensível, isso aqui não pode acontecer. Ah, entendi. E isso na sua opinião, você acha que toda essa parte de Web 3.0, se você fosse citar assim, um tempo até começar isso a se expandir de verdade, as empresas começarem a realmente estar implementando isso, você chutaria quanto tempo? Nossa. Um médio prazo, um longo prazo, um curto prazo? Essa pergunta é muito difícil. Eu imaginei, mas assim, é uma super opinião. Eu também tenho a minha, a gente conversa aqui, porque não dá pra dizer, né? As coisas acontecem muito rápido, tem vários fatores, né? Mas assim, na sua opinião, o que você diria? Então, eu acho que essa forma que eu expliquei da Web 3.0 com o DAO e tudo mais é um pouco utópica.
vai chegar, tipo, no meio termo. Eu imagino que agora a gente já está vendo algumas implementações, mas daqui uns 3 anos já vai ser muito mais implementado coisas com blockchain e muito mais relevantes no mercado. Ah, entendi. Bom, eu também diria que seria alguma coisa meio médio, longo prazo aí. Não acho que seja para agora, infelizmente. Todos nós estamos muito ansiosos por isso, para ver se realmente vai acontecer, mas eu não acho também que seja por agora. Inclusive, quem gosta e quem está se interessando por todo esse assunto, por todo esse mercado, vai ter um curso que vai ser disponibilizado mais para frente, que vai ser da Gama Academy em relação a isso. Ou seja, todos fiquem atentos nas redes sociais do Fronting, porque vocês vão ficar sabendo e vocês podem participar, que vai ser muito bacana. Ah, eu quero participar desse curso. A especialista querendo que participar. Especialista não, fiquei mal nervosa para apresentar isso aqui, porque eu achei, Web 3.0, vou falar um pouco de blockchain. Quando eu comecei a estudar, eu falei, meu Deus do céu, o buraco é mais fundo. Não, se ela tá nervosa, gente, meu Deus, não sei o que é nervosismo aqui. Não, isso é muita loucura. Bom, eu só queria te agradecer muito, muito, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que você teve muito a acrescentar, principalmente porque isso é um assunto que tá muito aqui. Nós temos também para chamar o Zoom, a galera do Zoom, que se eles tiverem alguma pergunta, eu só não sei se a gente consegue. Mas, bom, essa aqui é a galera do Zoom, gente. Mandem tchauzinho, vocês estão aparecendo aqui com a gente. Ó, galera, tá vendo? A galera tá toda tímida por causa de você, porque você é uma grande estrela e está aqui deixando todos tímidos. Ah, que isso, você que é estrela, que bom. Nós duas, tá bom. Enfim, muito, muito, muito obrigada pela sua participação. Galera, nós temos muitas mais atrações por aqui, então queria agradecer a todos e solta o VT.